Olá, minhas irmãs, boa noite, graça e paz a todas. Estamos aqui em mais um estudo da Sociedade Feminina da Igreja Batista Regular Esperança. Nós somos as dirigentes do estudo de hoje. Eu me chamo Thaline. Eu me chamo Sandra e boa noite, irmãs. Peço que as irmãs abram suas Bíblias no livro de João, no capítulo 2, do 1 ao 11. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: Enchei de água as talhas totalmente. Então lhes determinou: Tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: Todos costumam pôr primeiro bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Agora, Thaline vai vir com uma leitura reflexiva e logo após ela vai orar pela nossa preletora. Bom, meninas, irei trazer uma leitura que é baseada no livro intitulado Discipulando Casais, que tem como os autores Paulo Solonca e Noêmia Solonca. No Evangelho de João, Jesus afirmou que amar a Deus, amar o próximo e amar a si mesmo estão no mesmo grau de valor de importância para Deus. Em João 14:23, lemos a palavra de Jesus dizendo: Aquele que me ama guardará a minha e viremos a ele e nele faremos morada. Amar o nosso cônjuge é amar o Deus que vive nele. Isto significa também que negar-me a relacionar-me com ele é negar-me a manter um relacionamento com o Deus e o Espírito Santo que nele habita. Odiar nosso cônjuge é odiar o Deus que nele habita. Fazer o bem para o meu cônjuge é fazer o bem para o Deus que nele habita. Jesus chegou a explicar isto de modo enfático quando diz: Quando deres um copo de água a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Quando negastes água para um deles, a mim o negastes. É muito importante que casais cristãos se conscientizem sobre o valor desta disciplina da vida cristã. O dicionário bíblico diz que a aliança é um pacto ou contrato entre duas partes que obriga mutuamente a assumir compromissos, cada um em prol do outro. No Antigo Testamento, esta palavra deriva de um termo, bara, que tem a conotação de grilhão, atar, estabelecer vínculo. Quase sempre as alianças vinham acompanhadas por uma refeição, de onde se originou inclusive a nossa ceia. A ceia que Jesus tomou com seus discípulos para estabelecer uma nova aliança. A aliança só se estabelece bilateralmente e não existe a aliança unilateral. O que pode existir é uma adesão, uma declaração de intenções ou jura ou promessa. Entretanto, para se estabelecer uma aliança, é necessário que haja uma reciprocidade, uma mutualidade, um acordo entre duas partes. Quem se casa e está consciente da aliança que tem com o outro, sabe que tem um pacto de amizade e cooperação um com o outro, ficou unido, portanto deve viver em unidade um com o outro. Quem entende o que é ter uma aliança com seu cônjuge sente que está ligado ao outro por uma força fantástica que é o amor.
A aliança entre os cônjuges faz com que identifiquem-se com um projeto histórico comum, vivam uma coexistência. A compreensão disto é vital para se lidar com conflitos. Os cônjuges passam a partilhar os mesmos espaços. Tempo, dinheiro, valores e prioridades são vividos e revistos à luz da coexistência. A individualidade, a independência são afetadas. Casais deveriam optar pela interdependência, que é uma relação onde cada um coloca o melhor de si, sem abrir mão de sua autonomia. Quando há uma aliança entre os cônjuges, eles se preocupam em combinar as coisas em uma postura de querer juntar, reunir, colocar em ordem. Casais em aliança procuram fazer acertos. Com o passar do tempo, a convivência produz ajustes de personalidade e até mesmo adequação de valores. Quem tem uma aliança com seu cônjuge procura se adaptar a ele. Um marido deve se transformar em um aliado de sua esposa. Casais deviam sempre se esforçar por harmonizar seus temperamentos, prioridades, valores, gostos e mesmo a visão da própria vida. Então, fica aqui a reflexão desta noite e eu vou fazer uma oração para darmos início ao nosso estudo. Deus amado, Pai querido, obrigada, Senhor, por mais esse dia. Obrigada pela saúde, pela paz, pelo alimento, pela provisão, pela proteção. Que o Senhor esteja nos abençoando, abençoando cada irmã que está assistindo essa mensagem. Que o Senhor seja com a vida de cada uma delas. Supre, Senhor, todas as nossas necessidades, nos protege em meio à situação em que estamos vivendo. E que o nosso casamento seja para a tua honra e glória, as irmãs que são casadas e as que não são, que o Senhor esteja preparando um marido temente ao Senhor. Obrigada por todas as coisas, em nome de Jesus, amém. Olá, irmãs, boa noite. Eu estou muito feliz, agradecida ao nosso Deus pela oportunidade de mais uma vez estar aqui trazendo um pouquinho da palavra do nosso Deus para as irmãs, né? Eu louvo a Deus. Para quem não me conhece, eu me chamo Régina. Fui membro aí da Igreja Esperança durante 8 anos e hoje, há 3 anos, nós estamos na Igreja do Novo Juazeiro. E eu louvo a Deus pela oportunidade de ter passado 8 anos de nossas vidas vivendo e servindo ao Senhor aí nessa igreja, com a pessoa do pastor Vel, que é a Liseneide. Agradeço a Deus a oportunidade de ter sido convidada por Dona Fátima e por Vitória por trazer mais uma vez um estudo para a Saibre, né, agora. E louvo a Deus por vocês, irmãs. Vocês não sabem a minha alegria de estar aqui. É estranho a gente ficar falando assim, né, para um celular, mas que as irmãs recebam a minha gratidão, meu amor e milhões de beijos e de abraços a cada uma de vocês. Bom, sabemos que a sociedade esse ano ela está estudando um livro do Hernandes Dias Lopes, que o tem como tema Casados e Felizes, e coube a mim trazer para vocês o capítulo 3, que fala Mantendo a Alegria no Casamento, né? Sabemos, irmãs, que o casamento ele foi Deus quem criou e ele estabeleceu princípios para a felicidade no casamento, né? Se quisermos construir uma vida feliz, um casamento feliz, nós precisamos, irmãs, nos voltar para a antiga palavra de Deus. Só de início, isso aqui ele já serve como uma base que já vai valer o estudo. Para mim, quando eu comecei a ler, pronto, eu não precisava mais falar nada. Já valia, né? Só essa introdução que ele fala, que nós precisamos nos voltar para a antiga palavra de Deus, né? Que ela é atual, ela é antiga e ao mesmo tempo ela é atual, não é isso, irmãs? E a caminhada conjugal, ela é uma aventura diária, em que não pode faltar 2 coisas. Irmãs, 2 coisas é muito importante nessa caminhada nossa. Investimento e renúncia. Né? Investimento e renúncia. Vocês viram que a irmã Sandra, ela leu João 2, né? Nós vamos entrar no casamento, onde Jesus fez o primeiro milagre dele. Nós vamos falar hoje um pouco sobre esse capítulo, né? Esse versículo do capítulo 2. E sabemos que Jesus ele foi convidado para o casamento. E aqui eu quero deixar uma coisa uma aplicação para nós. Que nós possamos, irmãs, convidar Jesus para o nosso casamento.
Nós nos preocupamos inúmeras vezes com o que a gente vai servir, o que nós vamos vestir, quem serão os padrinhos, o presente, a lembrancinha dos padrinhos, quem vai pregar, onde vai ser a festa, o convite, modelo de convite e assim vai. E esquecemos de convidar a pessoa que é a mais importante, que é Jesus Cristo. Esquecemos de convidar Jesus, a gente serve a Ele muitas vezes, mas nós esquecemos de convidá-lo para fazer parte da festa. Nós muitas vezes achamos que termos carro de luxo, termos casas bonitas e boas, termos um emprego bom e fixo, termos um bom dinheiro, termos amizades influentes, nós muitas vezes achamos que isso, irmã, é uma das coisas mais importantes. Mas eu quero dizer para vocês, irmãs, que não é a coisa mais importante na vida de um casal, tem que ser a presença de Deus constantemente. Nós, muitas vezes, eu me incluo nessa lista. Esquecemos muitas vezes de convidar Jesus, de mostrar para Ele que Ele é a pessoa mais importante do nosso casamento, né? Muitas vezes nós estamos construindo uma casa e nós estamos ali construindo a casa e comprando isso e esquecendo de dizer, Senhor, é o Senhor que é o dono de tudo isso aqui. Obrigada. E esquecemos de verdade. Às vezes você pode até dizer, eu não esqueço não. Em algum momentozinho você esquece, né? Você dá valor ao emprego, dá valor à sua casa, ao seu carro, às suas amizades, esquece de dar valor. Porque, irmãs, eu quero dizer uma coisa para vocês. A coisa mais importante na vida de um casal, ela não é adquirida com dinheiro. A coisa mais importante na vida de um casal é a presença de Deus constante. Que nós não possamos esquecer isso. O autor, ele diz, feliz é aquele que constrói o seu casamento sobre a rocha inabalável que é Jesus Cristo. Lá no Salmo 127:1, diz o seguinte, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E é verdade, não adianta você querer construir castelos se Jesus não está lá, se você não o convida, né? E na festa, eu quero aqui deixar uma aplicação para vocês, que na festa, mesmo Jesus estando lá, faltou o vinho. Mas Jesus não estava lá, não foi convidado, era para ser a perfeição. Mas faltou o vinho. E eu quero aqui dizer para vocês, que mesmo nós sendo cristãos, casadas cristãs, e Jesus estando presente, não somos isentos, irmãs, de tribulações, de problemas. Nós estamos sujeitos, sim, a dificuldades, né? Estamos sujeitos, sim, à tribulação, assim como qualquer outro casal, como qualquer outra família. Vai haver, né? Só que existe uma diferença, irmãs. Vamos ler juntas Mateus 7, do 24 ao 27. Vamos ver o que é que diz a palavra do nosso Deus. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram ventos e deram ímpeto contra aquela casa. E não caiu, porque for edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aqui ele explica bem direitinho que a mesma coisa que acontece, o mesmo vento que acontece na minha casa, acontece na casa do ímpio. Só que a nossa casa precisa estar sustentada, construída sobre a rocha eterna que é Jesus Cristo, né? O casamento com Jesus, ela não é uma sala VIP. Não é, irmãs, uma colônia de férias. Nós não somos poupados de problemas. Porém, o autor, ele diz uma coisa muito certa. Mas os problemas, ele vem não para nos destruir. Eles vêm para nos deixar maduro, para nos fortalecer. Porque é nos momentos tristes, de crises,
que nós crescemos. Nos momentos de festa, de alegria, nós não aprendemos, irmãs, nós aprendemos nesse período, nesse tempo, né? E que nós possamos ter isso em mente sempre. É nos momentos de lutas, de tristezas, que nós somos amadurecidos, que nós somos fortalecidos. E o autor, ele diz uma frasezinha, que eu achei muito bonitinha, sabe? Eu fiquei só como é que se diz? Só repetindo ela. O casamento é para gente guerreira e determinada. Mas, como viver é lutar, vale a pena se casar. E ainda falando sobre o casamento, vamos voltar para o casamento em Caná da Galileia, né? Uma coisa muito importante, irmãs, que aconteceu naquela noite. Maria, ela levou o problema para a pessoa certa. É preciso levar nossos problemas para a pessoa certa, aquele que pode resolver. E aqui, irmãs, eu quero dizer para vocês mais uma aplicação para nossas vidas. Antes de você sair espalhando o seu problema, a sua discussão, convide Jesus. Não saia espalhando. Convide Jesus, conte para Ele. Leve para Ele o seu problema, porque Ele é quem resolve o seu problema. O meu e o seu. Não são pessoas. Nós temos que levar o problema aos pés do Senhor. Muitas vezes nós achamos que vamos só desabafando com uma amiga porque nós queremos ouvir. Por que a gente não chega, entra no nosso quarto, se ajoelha e conta para o Senhor Jesus todos os problemas? Porque Ele é quem tem a solução, né? É Ele quem resolve. Então, irmãs, antes de qualquer coisa, antes de você imaginar em contar para alguém, conte para o Senhor Jesus. Quando o vinho acabar, quando a angústia bater na porta, quando a decepção, quando a tristeza bater, quando a ira, quando os conflitos, quando a diferença bater na porta, não esqueça, Jesus, Ele é o supridor. Ele é o supridor. Irmã, Jesus é o nosso combustível. É Ele que nos impulsiona a vivermos. Né? Ele é o supridor das nossas carências. Só que tem outro detalhe, lembrando, irmãs, que Jesus ele tem o tempo dele. Lá em João 2:4, ele diz assim para Maria: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus ele tem o tempo dele. Ele não age, irmãs, de acordo com as nossas pressas. Jesus, ele não age de acordo com as nossas pressas. Ele age, sabe como é que ele age, irmãs? Ele age segundo a soberania do seu propósito. Jesus, ele tem propósito. E ele vai trabalhar de acordo com o tempo dele. E outra coisa importantíssima, mais uma coisa importantíssima aqui nesse texto hoje. É preciso, irmã, crer. É preciso crer que Jesus realizará. É preciso crer no milagre que ele vai realizar. Lembre-se que lá ele não tinha feito nenhum milagre. Nenhum milagre. Porém, ninguém duvidou. Quando ele manda encher as talhas de água, ninguém duvidou, ninguém perguntou, ninguém questionou nada. Sabe por quê? Porque o nosso dever como serva de Deus é obedecer a palavra dele. Nosso dever. Quando nós obedecemos, irmãs, nós podemos experimentar uma mudança total no nosso relacionamento conjugal. Somente Jesus ele tem o poder para fazer o milagre. E sabe qual é o nosso papel? É obedecer e crer. Se levarmos as nossas causas a ele e nós confiarmos, né? Nós precisamos confiar, nós podemos beber vinho novo. Assim como Jesus modificou a composição química da água para a composição do vinho, ele pode transformar, irmãs, alegria em tristeza, mágoa em amor. Temos que acreditar que quando o nosso casamento, o vinho da alegria acaba,
devemos buscar em Jesus o socorro. Porque com Jesus, irmãs, o melhor sempre vem. Vocês lembram que naquele tempo, lá, o melhor vinho era servido primeiro, né? Eles serviam primeiro o melhor vinho e depois que todo mundo já tinha bebido, era que eles serviam o outro. Mas com Jesus, o melhor sempre está por vir. E veio, né? E chegou o melhor com Jesus. O noivo foi até questionado por quê, né? Que ele ofereceu primeiro o pior vinho e depois, o pessoal não sabe. Ele ali não sabia que com Jesus o melhor sempre vem depois, né? E relembrando o CCC, o melhor de Deus sempre está por vir, né? E vai vir, irmãs, tenho certeza que sempre vem. Com Jesus, o nosso casamento, ele não é uma descida de ladeira desgarrada, louca, desesperada, não. Com Jesus, o nosso casamento, ele é uma escalada. Você vai subindo degrau por degrau, é uma escalada de aventuras excelentes, né? E a passagem bíblica, ela termina dizendo que ali Jesus fez o seu primeiro milagre. Então, irmãs, o primeiro milagre que Jesus fez foi em uma festa de casamento. E ali iniciou vários e vários milagres. Então, assim, o lar que Jesus intervém é palco de milagre. Mas tem uma coisa, irmã, assuma que você tem erros, assuma que você erra, assuma que você tem falhas, aceite, irmãs, a repreensão do cônjuge, admita, peça perdão e Deus vai fazer uma mudança na sua vida. Para nós mantermos a alegria no nosso casamento, é necessário nós abrirmos mão de muita coisa. Eu lembro uma vez que Dona Fátima falou para a gente, eu não lembro bem se foi ela dando um estudo ou se foi ela simplesmente conversando com a gente assim nesses nossos momentos, né, de comunhão. Não lembro bem, mas eu lembro que Dona Fátima disse para nós assim, que o humor da casa depende muito da gente, mulher, da mulher, da dona da casa. E se você for perceber, é verdade. Quando você tá de bem, a casa fica toda florida e tudo. Mas quando você tá de mal, você consegue, todo mundo consegue sentir, né? Pega um pouquinho. Então, assim, que nós possamos ser a mulher sábia. Nós possamos manter... Se existe uma coisa que você e seu cônjuge, vocês gostam de fazer junto, faça com mais frequência. Mantenha essa alegria, esse humor, sabe? Nos voltando para Cristo, sabendo que Ele pode todas as coisas, Ele pode transformar água em vinho. Ele transformou e Ele é o mesmo hoje ainda. Ele transformou e ele pode continuar transformando, né? Basta a gente o quê? Assumir, aceitar a repreensão. Muitas vezes nós não queremos assumir, aceitar. Uma coisa que eu acho muito importante é, entre ter razão e ser feliz, escolha ser feliz. Escolha ser feliz. Muitas vezes em uma discussão com o nosso cônjuge, nós queremos ter a razão, né? Inúmeras vezes, acontece comigo isso sempre. A razão é minha e você tá errado, e isso e aquilo, e a gente fica se questionando. Não, escolha ser feliz, porque a partir do momento que você abre mão e que você... Eu lembro que a irmã Juliana, no estudo passado, ela falou sobre submissão, e que nós possamos ser submissa e obedecer porque na realidade o marido, ele é a autoridade no lar, né? Então, a partir do momento que nós assumimos as nossas falhas e nós somos submissas ao nosso cônjuge, muita coisa muda. Você percebe que o clima fica diferente, né? Porque a Bíblia diz, a mulher sábia é quem edifica a sua casa. Que nós possamos ser, que nós possamos ser aquela pessoa que traz a alegria para a nossa casa, que nós possamos manter a alegria no nosso casamento. E é muito importante isso, né? Escolha, como eu vou falar mais uma vez, escolha ser feliz.
ao invés de ter razão. Essas duas coisas, elas não podem andar juntas. Elas não andam, elas não combinam, né? Então, que o nosso Deus possa nos ajudar. E assim, você vai ver, e assim você vai ver como manter a alegria no seu casamento. Porque, irmãs, eu vou dizer uma coisa aqui que eu achei muito importante, que o autor fala. O lar que Jesus opera seus milagres é palco em que a glória de Deus resplandece. O lar que Jesus opera seus milagres é palco em que a glória de Deus resplandece. Amém, irmãs? Que o nosso Deus possa nos abençoar. Que nós possamos ser a mulher sábia e que nós possamos ir quando a tristeza bater, quando o vinho acabar, quando a angústia, a decepção, a ira, quando tudo isso bater à nossa porta, nós possamos nos voltar para a antiga palavra de Deus que é atual e que nós possamos entregar e conversar com Ele todas as nossas lutas, as nossas necessidades, as nossas tristezas, e nós sabemos que Ele vai mudar a composição. Que o nosso Deus, irmãs, Ele tem poder para tudo, e que nós possamos ter a humildade de irmos até a Ele e pedir: Senhor, muda a composição dessa situação. Eu quero aqui deixar o meu agradecimento mais uma vez às irmãs. Obrigada, meninas, por tudo. Que o nosso Deus possa abençoar cada dia a Sabre da Igreja de Esperança, assim como a Igreja de Esperança. Que Deus multiplique as ricas bênçãos de sabedoria, né, de crescimento espiritual para cada uma de nós, que nós possamos, meu Deus, viver. Eu digo sempre que eu sou da família Esperança, apenas eu estou morando em uma outra casa. Eu sempre digo isso, então que Deus possa nos ajudar, que eu possa ter ajudado alguma de vocês que estão passando por algum problema conjugal, que acompanhe. Outra coisa, meninas, acompanhem os estudos, que tem sido uma bênção. Deus seja louvado pela escolha desse livro, desse tema, os temas maravilhosos, e que o nosso Deus seja com cada uma de vocês, viu? Um beijão. Amo vocês, meninas.